o Flamengo continua tentando a contratação do atacante Ângelo do Santos. A proposta ainda está na mesa do clube e também nas mãos do atleta. O Marcos Braz foi perguntado sobre essa situação pelo jornalista Vene Casagrande e o Braz respondeu o seguinte: sou brasileiro, não desisto nunca. O vice de futebol informou que um intermediário autorizado pelo clube continua falando com o Santos e o Flamengo mantém otimismo na contratação da promessa. Será que vale tudo isso? Esse empenho, essa dedicação, essa insistência na contratação do Ângelo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Flamengo ainda não jogou a toalha, ainda não desistiu, e o Marcos Braz aí com essa jogada, sempre nas negociações, né? Gelo no sangue e tudo mais, ele acredita, mantém otimismo e não vai desistir tão fácil, mesmo depois do jogador vir a público através de uma nota oficial dizendo aí, agradecendo ao Flamengo e dizendo que ia continuar no Santos. O Braz continuou falando ao jornalista Vene Casagrande e garantiu que o Flamengo não está perto de fechar a contratação do colombiano Matheus Uribe, informando, né, que é uma negociação muito difícil. E o Braz disse o seguinte: se tivesse próximo, eu não estaria aqui no Rio de Janeiro, estaria lá em Porto, fechando a contratação desse atleta. Vale lembrar que essa é uma característica muito utilizada pelo Marcos Braz. Ele jamais chegou e disse assim: olha, tá tudo certo, o clube vai anunciar daqui a pouco, já acertamos, né? Isso aí é de praxe, né? Desconversar, falar que tá difícil a contratação, que é uma negociação complicada, tudo isso faz parte aí do jogo, né? O dirigente negar aí conversas, negar que tá avançado, negar que vai contratar, mas realmente o Flamengo tem sim o interesse, o Flamengo já apresentou a proposta, o jogador gostou da proposta. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de política aqui, eu não gosto muito, mas o Flamengo já vive aí internamente períodos de eleição, né? A eleição é só daqui a 1 ano e meio, o Landim não pode concorrer novamente, né? Já ganhou aí 2 vezes, foi eleito 2 vezes e agora vai precisar lançar aí um candidato da situação. Só que tem também o candidato da oposição. E na Gávea existem várias correntes políticas, vários grupos. A informação da colega Raíssa Simplício, da Goal, existem correntes políticas da Gávea que fazem pressão para que o Flamengo contrate Jorge Jesus de volta. Nos últimos tempos, Jorge Jesus se aproximou de algumas figuras políticas antigas do clube que pressionam para trazer o técnico. Em contrapartida, o departamento de futebol, que está a alguns quilômetros de distância, né, entre a Gávea e o CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, que fica ali na área de Vargem Grande, o departamento de futebol do Flamengo ainda acredita no trabalho do Vitor Pereira e acha que ele vai render bons frutos. Tudo depende do que acontecerá no Campeonato Carioca. Quando a gente diz departamento de futebol, é única e exclusivamente o Marcos Braz. É o Braz que segura tudo. O Braz segura a peteca lá, né? Assim como em outros casos, quando treinadores estavam balançados, o Braz colocou aí, se colocou à disposição para ir junto. Teve a questão lá do Rogério Ceni, ele falou que se o Rogério Ceni pulasse do avião, ele pularia junto e tal. Enfim, e entre outras situações que ocorreram de treinadores que estavam aí já quase demitidos, né? É a situação do Vitor Pereira. Essa vitória do Vasco deu uma certa tranquilidade, mas a diretoria fará aí uma reavaliação após o Campeonato Carioca. E a gente continua sempre com a mesma informação. Não mudou nada. Isso aí é definitivo. Se o Flamengo vencer o Campeonato Carioca, o Vitor Pereira está mantido. Se o Flamengo não vencer o Campeonato Carioca, é rua. Então, algumas correntes políticas da Gávea já fazem pressão para o retorno do técnico Jorge Jesus, que encerra o seu contrato em maio com os turcos. Davi Luiz e Felipe Luiz estão à disposição para o jogo contra o Vasco. O zagueiro treinou aí com uma proteção no joelho direito. O Wesley também participou da atividade. O Wesley é o lateral da base, né?
Inclusive, por falar em lateral, o técnico Vitor Pereira terá aí um problema na posição, já que o Mateuzinho está lesionado, para por pelo menos 3 meses, e o Varela ainda não estará à disposição. Assim como o Varela, Pulgar também segue fora. Gerson está de volta após cumprir suspensão automática no primeiro duelo da semifinal contra o Vasco no Maracanã, vitória do Mengão por 3-2. Quem também está fora é o Matheus Gonçalves, que foi expulso ao tomar 2 cartões amarelos em 3 minutos, naquele critério absurdo utilizado pelo árbitro que apitou o primeiro jogo. Marinho, mesmo sem entrar em campo, também foi expulso. Além da dupla, né, Matheus Gonçalves e Marinho, Mateuzinho também segue fora. Vamos falar aqui de uma situação envolvendo aí convocações, porque o Arrascaeta, que voltou a jogar, rapaz, que partida fez o Arrascaeta nesse primeiro duelo da semifinal contra o Vasco. Não só o golaço que fez, mas jogou muita bola. E é assim que a gente quer ver o Arrasca, né? Ele está na lista final da convocação da seleção uruguaia, que vai aí disputar 2 amistosos nesse mês de março. O Uruguai enfrenta o Japão no dia 24 de março e a Coreia do Sul no dia 28 de março. Vidal também foi convocado, só que para a seleção do Chile. Quem está fora é o Pulgar, né, que está lesionado, e também o Varela. Então o Pulgar ficou fora da convocação do Chile e o Varela ficou fora da convocação uruguaia. O Chile vai aí disputar um amistoso contra o Paraguai no dia 27 de março. Então, esse tempo aí agora teremos muitos amistosos, né? A seleção brasileira vai enfrentar o Marrocos. Então tem aí amistosos da seleção uruguaia e também da seleção do Chile. Bom, deu ruim para o técnico Jorge Jesus. O time do Mister, o Fenerbahçe, acabou de ser eliminado da Liga Europa, ou Europa League, como queiram. Venceu o Sevilha por 1-0 na Turquia, mas perdeu no agregado por 2-1. Olha, eu assisti o jogo todo, os 90 minutos. O Fenerbahçe do Jorge Jesus foi superior quase que os 90 minutos em relação ao time do Sampaoli, que não apresentou um bom futebol. Mesmo assim, pelo critério, né, o placar agregado, o primeiro jogo na Espanha foi 2-0 Sevilha, como o Fenerbahçe fez apenas um gol, ficou aí eliminado, então no agregado 2-1. Agora, o que está acontecendo nesse momento na Turquia com o Jorge Jesus é uma avalanche de críticas. E eu vou trazer aqui tudo para o torcedor rubro-negro, porque os torcedores, isso é quase unânime, eles estão colocando a culpa da eliminação do Fenerbahçe na conta do português Jorge Jesus pelas substituições bizarras. E ele foi muito criticado nas redes. O Jorge Jesus tirou os 2 melhores do time, né? O Arda Güler e também o Ener Valencia. Na opinião dos torcedores turcos, né? O Jorge Jesus tirou a dupla que vinha muito bem no campo. E aí ele errou muito no jogo de ida e também no jogo da volta, e estão colocando aí como o maior responsável pela eliminação do time turco, o Jorge Jesus, que tem aí, sob o comando do Fenerbahçe, 39 jogos, 26 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de 72,6%, 88 gols marcados, 40 gols sofridos. Eliminado na fase classificatória da Champions, eliminado nas oitavas da Europa League, vice-líder da Super League. E aí, um dos maiores portais da Turquia, o Fener 1907, disse o seguinte: o que Jorge Jesus fez no Fenerbahçe é uma vergonha. O maior time da Turquia merece um treinador melhor. Depois de perder o campeonato para o Galatasaray, agora estamos fora da Liga Europa. E é tudo culpa do Jorge Jesus. Deu ruim aí pro Mister. E aí no conjunto da obra teve esse áudio aí que ele enviou para o Paparazzo. Isso reverberou, potencializou ainda mais e tá na corda bamba, pode ser demitido a qualquer momento, até porque o contrato do Jorge Jesus vai até maio. Então já estamos, passamos da metade de março, né? Estamos aí entrando em abril, e maio encerra o contrato do Jorge Jesus. O Jorge Jesus disse que não quer renovar, não se adaptou na Turquia, reclama muito do frio. Então
o Jorge Jesus pode aí ficar livre no mercado a qualquer momento. Essa repercussão toda que está rolando lá na Turquia, por conta da torcida, tem comentários aqui que eu não posso nem falar no ar. São comentários assustadores sobre essa derrota, sobre essa eliminação, né? Porque o Fenerbahçe venceu, mas não se classificou, foi eliminado aí no agregado. Mas a torcida lá da Turquia não aguenta mais o Jorge Jesus. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque na mira do Barcelona, o jovem Fabrício Dias, do Liverpool de Montevideo, ele quer ficar livre aí, né, na América do Sul por pelo menos mais um ano. E, na verdade, ele quer ficar livre, não, ele quer ficar na América do Sul por pelo menos um ano. A informação que chega do diário Sport, que é um grande diário e traz muita movimentação de mercado, e a ideia do Meia é pegar mais experiência e ir para um clube que almeja ganhar a Libertadores da América. Flamengo e River estão interessados, com o Flamengo tendo mais chances de contratá-lo. Tudo isso está na matéria. E aí, o Meia teria recusado o Barcelona da Espanha, recusou o Barcelona da Espanha, disse que quer ficar mais um ano aqui no futebol sul-americano, quer se transferir para um clube maior, que tenha potencial de ganhar a Libertadores, adquirir experiência e aí sim, depois disso, ir para a Europa. O Liverpool de Montevideo está pedindo 6 milhões de euros. 33 milhões e 600 mil reais para vender o jogador, que foi destaque do Uruguai no Sul-Americano Sub-20. Olha, eu sou suspeito para falar do Fabrício Dias, porque é um jogador polivalente, exerce várias funções dentro do campo. Taticamente é perfeito e sempre é convocado para a seleção de base do Uruguai. Até na matéria está dizendo aqui que ele foi destaque, né, no Sul-Americano Sub-20. Realmente jogou muita bola, é uma promessa uruguaia, vários clubes já de olho. O River Plate da Argentina quer contratar o jogador, mas o Flamengo também tem interesse e está chegando aí para tentar aí a contratação.